A situação do PSDB é muito ruim, né? O que aconteceu com o PSDB? Na verdade, o PSDB foi liquidado, o PSDB acabou, para a gente utilizar aquela analogia, né? Ah, botou o último prego no caixão, né? Tem esse ditado popular, né? O PSDB foi morto e colocado no caixão em 2018, né? Ele já não, né? Quando o eleitorado do PSDB foi todo transferido, se transferiu inteiramente para Bolsonaro, aquilo ali acabou com o PSDB do ponto de vista nacional. O que o PSDB poderia fazer a partir dali? Poderia tentar sobreviver ao bolsonarismo, né, como quem, né, mergulha, né, tem que atravessar uma piscina longa, teria que atravessar um longo período de escassez de votos nacional, mantendo o partido unido para, em algum momento, né, renascer com o fim do bolsonarismo, com a neutralização do bolsonarismo. Né? Então, essa teria que ter sido a meta do PSDB a partir de 2018. Mas o PSDB nunca foi um partido unido. Né? Então, aí o Aécio começa a liderar a bancada do PSDB, né? E é claro que são deputados, indivíduos, o voto não é no partido, o voto é na pessoa, né? E eles precisam sobreviver do ponto de vista eleitoral, então eles têm que ter acesso a recursos. Então, discretamente, os deputados do PSDB vão mordiscando recursos do governo federal, nomeação de cargos, indicação para esse ou para aquele cargo, né? Enfim, vão agindo de tal maneira que tenham acesso aos recursos do governo federal, sejam eles cargos, decisões, acesso a decisões, a influenciar decisões. São três tipos, né? Influenciar decisões, cargos e recursos do orçamento secreto, tudo isso que a gente já sabe. Então o PSDB se tornou bolsonarista, se tornou governista. Bom, aí teria que preservar São Paulo. E aí em São Paulo acontece algo meio que inusitado. Dória pega alguém que nunca foi do PSDB, isso é relevante, tá? Ah, troca de partido. Rodrigo Garcia, alguém que vem do DEM. Né? Então ele pretere, né? Dória passa a considerar todos os tucanos antigos preteridos, tem muitos deputados estaduais, Assembleia Legislativa, e diz, não, eu quero que seja, né, um neo-tucano, né, alguém que nunca foi do PSDB, que tem todos os laços de lealdade com o DEM. Prepara ele para ser candidato a governador. Né? E, ao mesmo tempo, isso foi gravíssimo, o PSDB faz uma prévia. Quem faz uma prévia não quer fazer política. Né? Em que sentido? A prévia, no momento em que definem a prévia, os políticos do PSDB, eu sempre penso o Brexit, né? O David Cameron, né? Ele estava muito pressionado por aquele partido, na época se chamava né, de United Kingdom, né? UKIP, né? O partido independentista do Reino Unido, United Kingdom Independent Party, né? UKIP. Né? E ele estava muito pressionado, David Cameron, porque a votação do UKIP estava crescente, né, para o Parlamento Europeu. Ele queria, né, estava pressionando para sair da Comunidade Europeia. No Partido Conservador tinha gente que tinha que seguir isso para manter seus distritos eleitorais. E o David Cameron, em vez de tentar uma saída negociada, diz, não, eu vou jogar para a sociedade que diz qual vai ser o caminho. Né? Então ele cedeu essa pressão e não fez política. Eu acho que toda vez que a gente pensa num plebiscito, num referendo para resolver, não estou falando plebiscitos no nível municipal, mas para resolver grandes temas, questões nacionais, né, os políticos estão abrindo mão de fazer política. O PSDB abriu mão de fazer política ao delegar a uma prévia a escolha do seu candidato a presidente para 2022. E aí o caos foi estabelecido, porque quem é que vence uma prévia tradicionalmente? Quem é que vence uma eleição dessa interna? Quem tem mais estrutura? O governo de São Paulo tem mais estrutura. Dória mobilizou os recursos de São Paulo, não só de governos, né? Iniciativa privada, rede de relações, e venceu a prévia do PSDB. Porém, o partido estava muito dividido, né? Divisão essa que só seria amenizada num processo de negociação. A própria elite do PSDB teve lá as votações por diferentes colégios eleitorais e tinha lá uma urna que pegava a elite do partido, a elite da elite, governadores, vices, enfim, deputados federais.
Eduardo Leite ganhou por uma margem muito pequena, um voto, pouca coisa. Né? Então ali mostra o seguinte, dividido praticamente meio a meio a elite do partido. E Dória venceu. E a elite derrotada nunca aceitou. Né? Não é um partido que tem uma tradição partidária, vamos... Essa coisa de delegar para a prévia tem isso, você teria que ter uma tradição nos Estados Unidos, isso vem sendo criado, né? Isso não foi desde sempre que tem prévia escolhendo nos Estados Unidos. Começou nos anos 60, 70 ali, e isso foi ganhando corpo, né? Você com um partido totalmente dividido na primeira, né? Você querer que aceitem o resultado, não aceitaram, o caos é completo. E aí essa metade do partido pró-Eduardo Leite ficou o tempo inteiro, já depois das prévias, trabalhando contra a Dória. Né? Dória pega e faz aquela manobra, de novo, não senta para fazer política, né? Uma manobra loucura, eu chamei, um papelão, né? Ser candidato, abandonar, depois voltar, né? Um negócio de doido isso. Né? Aí Bruno Araújo, Dória renuncia à candidatura, diz que vai ficar no governo de São Paulo, ele mexe, o objetivo era levar, ele conseguiu o objetivo dele, levar com que o presidente do partido assinasse uma carta dizendo que ele seria o candidato. O presidente do partido foi a São Paulo, participou do evento, eu vi muita gente, colocou esse evento com um sorriso amarelo do Bruno Araújo segurando a mão de Dória. Aí, passado tudo isso, Dória sai do governo de São Paulo. Né? Bruno Araújo vai à mídia e diz, não, eu escrevi realmente aquela nota dizendo que Dória ia ser candidato, mas os fatos são maiores do que uma nota. E continua dizendo que Eduardo Leite é que deveria ser o candidato. Basicamente, o que tudo isso significa? Eu acho tudo isso um absurdo completo. Isso não é para acontecer dentro de um partido político. Né? Não é para acontecer uma prévia. Se acontece uma prévia, todos têm que aceitar o resultado. Não é para acontecer divisão. Se tem divisão, né, e o presidente vai lá e escreve uma carta, todos têm que aceitar a carta. O próprio presidente... Então está tudo errado dentro do PSDB. Isso que eu digo, ele morreu em 2018 e agora está botando pregos no caixão. Cada coisa que acontece com o PSDB é botando... E o principal prego, né, talvez todos os pregos que faltavam, seja a derrota no governo do Estado de São Paulo, que está aí se desenhando, uma votação pífia de Dória e a derrota para o governo de São Paulo, perdendo a máquina de São Paulo, sei lá para quem, Tarcísio de Freitas, Haddad, enfim... Né, o PSDB vai ter muita dificuldade no governo de São Paulo. Se ganhar, ganha com alguém que não é do partido histórico. E se perder, aí o PSDB se torna o quê? Aí eu ouso aqui fazer, né, tem aquela passagem da Bíblia, do pó viestes ao pó voltará. Né, do MDB viestes ao MDB voltará. Né, o PSDB caminha para ser um partido pequeno, com a bancada pequena, uma espécie, mais um partido do Centrão, pode ser que venha apoiar o governo Lula, se Lula for eleito. Como é que o Lula conseguiria isso? Alckmin de vice, recursos do orçamento, enfim, não é nada muito difícil, nada muito complicado. É um partido que hoje depende de recursos do orçamento. PSDB de Minas, Aécio já declarou lá que em Minas Lula está muito forte. Né? Então, triste fim do PSDB. Na minha visão, eu já falei isso em oportunidades lá atrás, nem consigo mais resgatar, não sei onde está, já escrevi. Fernando Henrique, quando presidente, não investiu no partido político chamado PSDB. Né? E os próprios tucanos investiram pouco no partido. E o grande erro cometido tanto pelo PSDB quanto pelo PT, que todos os partidos dominantes no mundo não cometem, é meio que fechar o sistema para disputa bipartidária ou quase bipartidária, pode ser multipartidária, mas com aqueles dois dominantes. O da Espanha é fechado com o quê? Com um sistema eleitoral que o voto é proporcional, mas em distritos muito pequenos. Então é muito difícil que PP não venha a ser sistematicamente o mais bem votado na Espanha pela direita e o PSOE pela esquerda. Eles protegeram o sistema para eles. Né? Na França não aconteceu isso. A França vinha de uma disputa socialistas e republicanos, e essa disputa foi inteiramente implodida na eleição passada, 2017, e vai continuar na mesma situação agora. Mas o Reino Unido, o sistema é protegido, a Alemanha, o sistema é protegido, né, para que o PSDB e o PT, em algum momento, poderiam ter protegido o sistema, e tem a decisão do Supremo, né, no 2006, 2009, enfim, que o Supremo ilegalizou a cláusula de barreira, que depois até, se eu não me engano, Gilmar Mendes disse, porra, foi um erro, foi um absurdo a gente ter feito aquilo.
né? Então, nosso sistema é uma balbúrdia completa, uma zona completa com esse número imenso de partidos, que vai ser reduzido. Já houve uma redução agora nessa migração e vai ser reduzido mais ainda na eleição de 2022. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal de YouTube. Um abração.